Vamos lá, gente. Novamente no ar, eu e Mário. Garoto, todo mundo? Como estão as coisas? Muitas campanhas? Muitas campanhas Corrido, suas, né? Corrido, né? Suas. Corrido. E a gente já chegou quente aqui, Mário, nesse programa hoje. Atiçamos aqui, estamos aqui com Cleiton. Cleiton Rodrigues. Não dá para falar de política. Não é só Cleiton, é Cleiton Rodrigues. O Rodrigues é importante, né? Para não confundir com outros Cleitons que tem por aí, né? Exato. Cleiton Rodrigues. Mas o Cleiton é um cara que a gente já conhece há muito tempo. Toda vez que ele se afasta de alguém, se alguém vai pro buraco, sempre foi assim, sempre foi desse jeito. E aí eu queria te fazer uma provocação aqui. Cara, na campanha de 2018, eu vi você atuando e vi um lance que só podia ser coisa sua, que assustou todo mundo lá. Nós estávamos no debate, garotinho lá, sentado. Lá no outro canto estava o cara que virou sendo governador. E na frente dali de todo mundo estava o tal do Tarcísio. Né? E aí, cara, o garotinho vira, cara, esse garotinho pergunta a Tarcísio. Isso é coisa do Cleiton. Ele vai confessar agora se foi dele ou não. Pergunta ao Tarcísio. E todo mundo aqui esperando se é o garotinho. Aí o Tarcísio se ajeitou na cadeira. Pô. Vem garotinho aí, né? Aí o garotinho perguntou assim, vem cá, qual é a sua proposta para os animais? Lembra disso? Lembro, claro que lembro. Foi coisa claro sua. Que lembro. Cara, aí o Tarcísio não sabia. Tarcísio assim, deve vir alguma coisa aí, né? E tal. Aí ficou assim, meio sem jeito, assim. Eu não sei qual é a pegadinha, o Tarcísio falou e tal. Eu não sei qual é, mas eu vou te responder. Eu vou fazer isso. Aí volta pro garotinho. Aí, novamente a plateia. Isso é exatamente isso que eu vou fazer. Igual você vai fazer para os animais, eu vou fazer também. Aí ficou um clima assim, né? Quando chegou no intervalo, eu estava lá com o índio, aí eu cheguei perto do garotinho e disse, governador, que história foi essa? Aí ele diz assim, isso é estratégia. Eu queria acabar logo com essa história do Tarcísio. Aí ele falou assim, olhei ali pro canto, vi aquele pitbull sentado, que era o Witzel, aí lembrei, coisa de animal. Isso é coisa sua. Não é coisa minha, não. Primeiro eu quero aqui agradecer demais esse convite de estar aqui hoje com vocês. São duas pessoas que eu tenho um profundo carinho pessoal e um profundo respeito profissional, né? Eu digo para todo mundo que Jackson Vasconcelos é um dos caras que mais entende de política no país. Amigo. Eu digo isso há muito tempo e você sabe disso, né? Mário Marques, para mim, é o grande homem de marketing do Brasil, marketing político, marketing digital. Mas voltando aqui a 2018, o governador Garotinho, ele não precisa de muita gente orientando ele. Claro, a gente batia a bola, trocava ideia, mas o Garotinho é um gênio. O Garotinho é um gênio. O gênio da comunicação. Inegavelmente é um gênio. Eu digo para todo mundo, eu tenho um profundo respeito pelo ex-governador Garotinho, pela história do ex-governador Garotinho, que eu conheço bem hoje, porque convivi com ele muito tempo, né? Posso ter alguns senões em relação a algumas coisas do Garotinho, mas o Garotinho é um gênio. O Garotinho é um gênio. O Garotinho é um camarada que gosta do povo de verdade. O Garotinho foi um governador que fez pelo povo, por todo o povo do estado do Rio de Janeiro. E eu disse aqui, semana passada, aqui no escritório, eu disse, a população da cidade do Rio de Janeiro, onde o Garotinho às vezes tem uma rejeição alta em pesquisa, é porque ela não conhece o que o governador Garotinho fez por essa cidade, né? Eu disse brincando aqui outro dia, se não morre mais peixe na lagoa, foi porque o governador Garotinho fez o cinturão na lagoa, em que o esgoto caía direto, não cai mais. Como tantas outras obras que o Garotinho tem. Então, assim, eu tenho um profundo respeito pelo Garotinho. Realmente eu não acho que ele deveria ser candidato a governador nessa eleição. Ele tem muito a contribuir aí se ele for candidato ao parlamento, principalmente ao parlamento federal, que ele já foi, né? Foi e é o recordista de votos
no estado do Rio de Janeiro. Você acha que se eles mantivessem em 2018 tinha mudado o resultado ou não? Eu tenho certeza que se em 2018 ele continua candidato, tinha sido governador do estado. Ali nós tínhamos pesquisa de simulação de segundo turno. Você me falou. O Garotinho representava o anti-Cabral naquele momento e o Eduardo naquele momento Era o Cabral. era a representação do Cabral, pelo menos aos olhos da população. Ainda que não fosse, ainda que o Eduardo tivesse lá o seu desvínculo do Cabral, na cabeça da população, o Garotinho era o camarada que atirava no Cabral. E o Eduardo era ali a representação do Cabral na cabeça das pessoas. É. Então eu não tenho a menor dúvida que se o Garotinho não sai do game em 2018, e aqui é preciso registrar que saiu do game por uma decisão judicial, decisão essa que 1 ano e meio depois foi anulada. Foi para tirar ele do jogo. Enfim, eu aqui não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas a realidade é essa. Agora, foi complicado operar aquela campanha? Porque eu vi você, você agiu muito, você se organizou, você tem essa capacidade de organizar a equipe, de liderar processo. Eu vejo muito isso em você em campanha. E uma campanha depende muito disso, né? Então, eu vi você agindo. Agora, isso com o Garotinho, como é que é? Porque o Garotinho não é muito disciplinado, né? O Garotinho é o Garotinho. O Garotinho é o Garotinho. Agora, essa organização eu aprendi com César Maia, né? Eu trabalhei com o prefeito César Maia durante muitos anos, muitos anos. Eu digo para todo mundo que tudo que eu sou na vida, eu devo ao prefeito César Maia. Lá. Eu devo ao prefeito César Maia, me deu todas as oportunidades que eu tive na vida, a oportunidade de atuar no executivo municipal, oportunidade de viajar, oportunidade de fazer a minha faculdade, enfim, para mim continua sendo um grande mestre da política do estado do Rio de Janeiro. E tanto o Garotinho quanto César Maia, eles têm uma origem, né? É a mesma. Que é a origem Brizola, que foi onde eu aprendi também a fazer política. Você chegou a conviver com o Brizola? Cheguei, claro que sim, claro que cheguei a conviver com o governador Brizola. Convivi um tempinho. Eu era um menino, mas convivi ali um tempinho com o Zé Távora, que era deputado lá de Nova Iguaçu, tinha uma ligação muito grande. Terra do Mário. Enfim, convivi com o governador Brizola com muita honra. Agora, Cleiton, primeiramente, obrigado por você aceitar nosso convite. Estou muito feliz aqui de você estar com a gente. E mais feliz ainda por partilhar desses... estar próximo de você, né? Aprender bastante, né? A vida é um aprendizado, né? A gente aprende. Eu estou aprendendo muito. E uma das coisas que eu tenho observado do ponto de vista profissional é uma coisa que me surpreende bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é uma mistura de duas características suas que são muito fortes, que eu identifiquei nesse convívio, né? A gente já conviveu em outras campanhas, até em gestão, mas nesse momento é uma coisa que salta aos olhos, que é um nível de trabalho árduo, bizarro, que é uma coisa que não tem hora. Né? Eu vejo você de 6 da manhã até a hora que for, e também um foco absurdo nas missões, né? Então essa coisa do trabalho árduo e o foco nas missões, você acha que essas duas coisas combinadas numa campanha eleitoral, elas são importantes do ponto de vista do resultado eleitoral? Mário, eu acho que elas são fundamentais. Eu não consigo entrar numa campanha eleitoral, coordenando uma campanha eleitoral, simplesmente sentado atrás de uma mesa e dando ordens ou montando estratégias. Porque eu aprendi, inclusive com o próprio César Maia, né, que você ganha uma eleição... Perdão, você só pode ser coordenador de uma campanha se você sabe produzir todas as fases da campanha. Então eu sou o cara que monta a estratégia, mas eu sou o cara que panfleta também. Eu sou o camarada que organiza uma carreata, mas eu também participo da carreata no chão, correndo, dando orientação. Então eu só sei fazer isso de corpo inteiro, né? Eu costumo dizer para todo mundo aí, eu acredito que essa seja a minha última campanha eleitoral. Vou ano que vem completo 40 anos só fazendo isso.
só fazendo campanha eleitoral, só estando em cargos no executivo e assim, limpo, saí limpo, eu construí uma carreira bacana. Eu acho que eu construí uma carreira bacana. Eu sempre disse para os meus filhos isso. Eu quero que vocês me vejam em páginas de jornais, mas nunca nas policiais. E eu acho que eu consegui cumprir isso, né? Porque eu entro sempre com muito objetivo, muito foco em tudo aquilo que eu faço. E eu acredito o seguinte, como diz o Silvio Santos, para ter sucesso tem que ter 10% de inspiração e 90% de transpiração. E nesses movimentos, né, nessa combinação de trabalho e de foco na missão, qual o resultado prático, né, na urna eletrônica? Como é que você consegue enxergar esse resultado, o resultado desses esforços chegando na urna? Mário, eu sempre aprendi e tratei as campanhas eleitorais, as eleições, né, como uma guerra. Toda guerra, ela tem que ter estratégia. E as minhas estratégias começam sempre pela montagem dos quartéis generais. Numa campanha de deputado e de governador, você vai montando os seus quartéis generais nas cidades, com as pessoas que mais se assemelham com aquilo que você pensa que você quer fazer. A partir do momento que você monta o seu quartel-general, você passa a visitar os seus generais e passar quais são as missões e orientações para os seus generais. Por quê? Uma eleição, para mim, 80% da decisão dela está na pré-campanha. A pré-campanha representa 80% da eleição de um candidato. Até porque a campanha é curta, né? É isso. A campanha em si só, ela é apenas para você consolidar e colher os frutos daquilo que você produziu na pré-campanha. Por isso que as minhas pré-campanhas, elas começam muito tempo antes. As pessoas não entendem por que eu produzo uma campanha eleitoral com quase um ano de antecedência. Porque são muitas conversas, são muitas visitas, são muitas palestras, é muita coisa para você chegar na eleição com 45 dias e fazer tudo. Não dá para fazer. A eleição é para consolidar o voto que você veio trabalhando durante a pré-campanha. Então, o resultado não há como você trabalhar direito, plantar aquela semente direito, não há como o fruto não dá. Não há como você plantar um caroço de milho numa terra boa, adubar, regar, na hora certa você vai colher milho. Essa é uma informação importante, Cleito, pelo seguinte, a gente que está há muito tempo nisso, a gente vê um erro claro nas campanhas, que é o momento de chegada. Sim. Os candidatos, eles começam a se organizar para a campanha num tempo muito curto antes. Sim. Aí começam a se estruturar, pegar... E aí não dá certo, irmão, porque uma campanha, como você diz, ela é muito dinâmica. Ela ali ela é a confirmação daquilo que você fez. Sim. É um momento que você entra em campo. Sim. É como se você pegasse o seu time de futebol, juntasse todo ele antes do jogo, 40 minutos antes do jogo, e pusesse em campo. Verdade. Né? Eu vejo muitos candidatos fazerem isso, passaram muitos por mim que tentaram fazer assim, fica difícil. O cara já... dá tempo, ainda está longe. O que os candidatos, muitos, ou a grande maioria deles, não entendem, que esse é um jogo, é uma corrida, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, onde você, na campanha, sai correndo, dispara e arranja o voto. Não é. Isso é uma maratona. E você começa a maratona devagar, ganhando fôlego, poupando fôlego, né? Poupando a respiração, para quando chegar na reta final, você ter fôlego para atropelar. E estudando a performance dos seus adversários. Claro, estudando a performance do adversário e, principalmente, estudando o perfil e a performance do seu candidato. Porque no meio do caminho, você vai encontrando erros e dando tempo de consertar. Eu não posso consertar um perfil
de um candidato com quem eu trabalho no meio da campanha eleitoral. É a velha história de trocar pneu com o carro andando. E você, por exemplo, muito candidato não gosta de pesquisa. Tem pavor a pesquisa. Sim. Ou quer pesquisa para ele fazer. Sim. Então, o cara diz assim, olha, eu não vou fazer pesquisa. Eu já tive esse caso com o Mário, por exemplo. Nós já partimos de alguma situação, uma vez nós fomos trabalhar junto a um candidato, o candidato para mim assim, juntou a turma dele assim, eu não quero pesquisa. Eu disse, mas por que você não quer pesquisa? É porque eu já sei o que eu vou fazer. Sabe, tá bom. Aí eu dei um exemplo para ele. É a mesma coisa que você vai ao médico. O médico pede os exames. Você diz, eu não vou fazer os exames porque eu já sei o que eu tenho. Então, pô, você está jogando na mão do médico uma responsabilidade enorme. Verdade. Né? E aí eu vejo muito isso em campanha, muito. O cara quer fazer pesquisa para se satisfazer. O cara diz assim, é outra frase interessante que eu estou ouvindo agora em algumas campanhas. Na rua eu não estou sentindo isso. É como se o cara estivesse na rua e os inimigos dele todos fossem falar com ele, não só os amigos. Ele diz assim, pô, todo mundo que está vindo falar comigo gosta de mim, mas só vai falar com você quem gosta. É lógico. Tá certo? Você só vai saber se tem alguém que não gosta se você fizer pesquisa. Aí as suas campanhas você sempre trabalhou assim, né? Sempre com pesquisa. Qualitativa e quantitativa, mesmo para proporcional. Mesmo o César falava assim, claro, quali-quanti. Quali-quanti, claro. Você primeiro precisa fazer uma qualitativa para entender o que o teu eleitor ou o teu possível eleitor pensa de você ou espera de você. Senão você não consegue trabalhar, você não consegue montar um perfil para criar um marketing de campanha eleitoral. Então, assim, é muito difícil. E depois, quando vai se aproximando o pleito, você tem que começar a fazer a pesquisa quantitativa. Ah, mas pesquisa quantitativa para deputado funciona? Não uma, não duas. É série. Mas uma série histórica, onde você vai somando as citações, você vai tendo uma noção de aonde o teu trabalho frutificou, aonde a tua semente não frutificou e você tem que regar mais um pouco, sim ou não. É assim. Cleiton, essa é uma eleição que, a eleição estadual no Rio de Janeiro, é uma eleição que eu vejo que você está acompanhando à distância, né, analisando e avaliando à distância o que está acontecendo, né? Você já participou para trás, possivelmente de todas elas, né? Como é que você, à distância, avalia esse cenário com poucos candidatos e uma espécie de controle sobre o cenário, né? Ou seja, a gente tem uma máquina administrativa do Cláudio Castro que tem mais ou menos o controle do cenário político no estado do Rio de Janeiro. Como é que você avalia essa eleição? Olha, o governador Cláudio Castro, ele tem todas as chances de ganhar a eleição. Todas as chances. Ele tem a máquina administrativa na mão, ele tem feito um governo que não é um governo desastroso. É razoável. É um governo que ele vai tocando a vida, né? Ele vem tocando o realejo dele. Ele tem aí um dos candidatos a presidente da República, que é o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em apoio a ele numa eleição polarizada. Ele tem uma quantidade de políticos de mandato e não mandato apoiando ele. Enfim, ele tem uma capilaridade em todo o estado do Rio de Janeiro, capilaridade essa, claro, dada pela máquina. Porém, o Cláudio, em pesquisa, ele tem uma coisa que é boa e ruim, dependendo de como o adversário vai explorar. O nível de desconhecimento da população em relação ao governador Cláudio Castro é muito grande. É boa porque ele tem espaço para crescer. É ruim porque faltam 70, 80 dias para a eleição. Então você não sabe como vai se comportar o eleitor. E ele tem uma outra questão para resolver. Para ele, eu vejo que a nacionalização da eleição não é boa. Não é boa. Ele nacionalizar a eleição não é boa. Mas ele tem evitado isso. Ele tem evitado isso, claro, porque certamente os analistas dele demonstraram para ele que essa polarização não é boa. Agora, tivemos uma notícia agora à tarde de uma jogada de xadrez
que ainda não é um cheque, muito menos um cheque mate, como muita gente está dizendo, que foi o prefeito Eduardo Paes lançando o seu pré-candidato a governador Felipe Santa Cruz a vice-governador do ex-prefeito de Niterói, do PDT, Rodrigo Neves. Foi uma jogada, um movimento no tabuleiro que o Eduardo fez. Bem, mas e qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que, se confirmar que o ex-prefeito César Maia será o vice do Marcelo Freixo, há claramente um cerco ao Cláudio Castro na capital e na região metropolitana, onde concentram entre 45% e 47% dos votos. Então, o Eduardo Paes vai costurando esse cerco junto com o Rodrigo Neves. O Rodrigo Maia, juntamente com o César Maia, se for confirmado, vai costurando com o Freixo a outra extremidade da colcha e eles vão fazendo aqui um cerco ao governador Cláudio Castro. Eu falava outro dia, o grande problema do Cláudio é a capital, aonde muitos dos aliados do governador Cláudio Castro dizem que não tem problema, que eles vão acabar resolvendo isso pela política na capital. Mas eu acho que eles estão esquecendo que a política da capital, queira ou não queira, ela passa muita coisa pelo prefeito da cidade, que tem a Câmara de Vereadores junto com ele, que tem a máquina administrativa da Prefeitura do Rio, e todos nós sabemos aqui que o prefeito Eduardo Paes sabe muito bem movimentar essa máquina. É prefeito agora 4 vezes, né? Se eu não me engano, 4 vezes. Isso. Né? Então, assim, terceira vez agora, vai para uma reeleição para uma quarta. Então você está lidando, você está lidando com quem conhece e sabe movimentar a máquina administrativa da cidade do Rio de Janeiro. Você está lidando com alguém que foi prefeito da cidade também 3 vezes e conhece muito bem como funciona a máquina administrativa do Rio de Janeiro. Do outro lado do Cláudio, você só tem capital. Sim. Você tem Freixo, que é capital. Sim. Você tem César Maia, Rodrigo Maia, que é capital. Sim. Né? Você tem todo o desenho da capital. Eduardo Paes da capital. Exatamente. E você tem o Rodrigo Neves, que é Niterói, que é um reflexo da capital. Sim. Então, certamente, o Cláudio não se cria na capital. O eleitor de Niterói vota muito com a capital. Vota muito parecido com a capital. Agora, uma coisa que você falou é bastante importante é sobre o desconhecimento da população em relação ao Cláudio Castro. Nas pesquisas que a gente fez, é muito nítido, trabalhando com a rejeição única, ou seja, quem é o candidato que você mais rejeita, a rejeição do Cláudio Castro é muito baixa. E ela é muito baixa, possivelmente pelo desconhecimento. Né? Até a eleição, existe um tempo para ou consolidar essa baixa rejeição ou dele ser triturado. Né? A gente tem a lembrança aí de 2020, né, quando a Marta Rocha, pelas qualitativas, ela estaria no segundo turno com tranquilidade, e possivelmente tanto o Eduardo Paes quanto o Crivella, né, sinalizaram que a Marta Rocha seria uma ameaça, partiram para dentro dela de uma forma bizarra, com todo o rolo compressor, e tiraram a Marta Rocha do segundo turno. Então, assim, eu vejo o Cláudio Castro num momento muito confortável, do ponto de vista de imagem, mas a gente não sabe o que vem por aí, né? Quando você fala de desconhecimento, você tem um fator que você tem que levar em consideração, chama-se Antony Garotinho. Porque se eu sou desconhecido, e quando eu começar a ser conhecido, como é que eu serei conhecido? É isso aí. O Garotinho está jogando em cima do Cláudio a imagem do Sérgio Cabral. Então, se esse trabalho do Garotinho começar a florescer e começar a dar resultado, eu que não conheço o Cláudio, passo a conhecer o Cláudio Cabral. E aí, meu amigo, é um risco absurdo em cima disso. Quer dizer, se ele não correr para ter uma imagem positiva, ele pode... É basicamente um gerenciamento de imagem. Nesse momento ok, né? E a gente tem que aguardar... Eu acredito, eu preciso sempre, em qualquer eleição, formar as minhas convicções e eu vou com ela até o final. Né? A não ser que o cenário
o cenário mude muito drasticamente, eu mudo a minha convicção. Mas hoje, a minha convicção, e ela já vem se consolidando há um tempo, é que o Cláudio Castro tem todos os elementos para ganhar a eleição. Tem todos os elementos para ganhar a eleição. Né? Ele tem o governo na mão. Eu acredito apenas que ele precisa acertar algumas pautas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Qual é a pauta principal de um governador na cidade do Rio de Janeiro? Segurança pública. Não tem outra coisa. Não adianta fazer a obra na Zona Oeste, não adianta. A pauta da cidade do Rio de Janeiro é segurança pública. E vou mais longe, na cidade do Rio de Janeiro, o maior problema é a sensação de insegurança. Talvez ela seja maior do que a própria insegurança. A percepção é maior. Porque veja bem... Você sai na rua com medo. Mas você sai com medo do pequeno delito, que pode gerar um grande delito. Mas, na realidade, a capital ela vive um problema de pequenos delitos. Aquilo que você chama de tráfico de drogas, aquela briga que tem ali a PM com os traficantes, com a milícia, isso é uma guerra. Isso é guerra de contenção. A sensação diária do morador, da população, é o pequeno delito. É o medo de você parar num sinal, ser roubado, e aí por um movimento brusco o seu carro dá um pulo para frente, aquele sujeito que está atrás da arma não sabe manusear, te dá um tiro. Esse é o grande medo da população do Rio de Janeiro hoje. Então, se o governador Cláudio Castro ajustar o discurso e a efetividade da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, eu acho que dificilmente o Cláudio perde a eleição. Você falou aí de um elemento que eu concordo com você. Se o ex-governador Garotinho for candidato, é um obstáculo para o Cláudio. Porque o ex-governador Garotinho, ele tem o domínio de áreas aonde o Cláudio hoje está muito bem. Está muito bem pela condução que ele tem dos políticos da região, que é o interior e a Baixada Fluminense. Quando você bota o Garotinho nesse jogo, é nítido você ver que o Garotinho cresce. E eu sempre disse isso, todas as vezes que o Garotinho for candidato ou se colocar como candidato, ele será um dos 3 primeiros da pesquisa. Ele arranca com 15. Isso aí pode chorar, pode fazer, pode gritar, espernear, pode dizer que Garotinho tem rejeição aqui e ali. Todas as vezes que o governador Garotinho se colocar candidato, pré-candidato, ele estará entre os 3 primeiros da pesquisa. Porque ele tem recall de serviço prestado. Ah, mas foi há 20 anos atrás, mas ele tem recall de serviço prestado. Agora, quando o Garotinho sai desse cenário, ainda que ele faça uma oposição ferrenha ao governador Cláudio Castro, eu repito, eu acredito que o Cláudio tem todos os elementos para ganhar a eleição, a não ser que o imponderável aconteça em relação a essa rejeição dele hoje, que é baixa, e que pode ficar alta. Eu não vejo, nesse momento, motivação para isso. O Cláudio é um camarada que leva ali o governo com tranquilidade, sem muita exposição na mídia, sem grandes entrevistas. Ele vai tocando a vida dele, tem rodado o estado todo, fazendo aí entregas de obras, promessas de obras, enfim, tá tocando o realejo dele como manda o figurino, sem grandes estripulias. Então, eu acredito que o Cláudio está num momento confortável e tem tudo para continuar confortável, só depende dele. Nos nossos encontros aqui com o Mário, a gente tem conversado muito, e eu tenho colocado uma ficha de risco. Eu acho que há um risco muito grande do Cláudio perder a eleição. Por todos os motivos. Aí você vê o que aconteceu em São Paulo lá com o Boulos. Uhum. Né? Você vê o que estraga o Freixo é a imagem dele, imagem mesmo, rosto, fisionomia, porque o Freixo, quando você coloca, não vejo qualitativa dele, mas quando eu olho para ele, eu não confio nele.
que ele fala, eu não confio. O Cláudio é mais confortável nisso. Sim. O Cláudio é muito mais tranquilo nisso. Sim. Só que o Cláudio dorme com o inimigo o tempo todo, né? Quando o garotinho sendo ou não sendo candidato, o garotinho vai fazer um estrago na imagem do Cláudio, porque o Cláudio parece não estar preocupado com isso. O Cláudio construiu a candidatura dele na política especificamente, exclusivamente. Ele não construiu no povo, ele construiu na política. Então ele fechou... Ao contrário do garotinho. Ao contrário do garotinho. A grande diferença é essa. Quando você sabe disso, quando você faz campanha, você pode fazer na política e pode fazer com o povo, ou pode fazer as duas. Sérgio Cabral fazia essas duas coisas juntas. Né? O garotinho faz com o povo. E aí, Cleiton, você conhece bem. O povo só decide na hora. É verdade. É impressionante. A coisa verdade. mais difícil é a vida de quem trabalha com pesquisa. Né? Porque quando chega no dia, qualquer coisa pode mexer com a cabeça da população. Verdade. E o Cláudio está ficando com a imagem de Cabral. Ele está ficando com a imagem de Cabral. Por quê, hein? É porque o garotinho está insistindo, as pessoas começam a mostrar, aí tem uma tal de uma mochila. Outro dia eu estava conversando com um jornalista, e aí ele me disse o seguinte, nós fomos entrevistar o Cláudio Castro, ele estava até junto. Fomos entrevistar o Cláudio Castro, nós estamos conversando e tal. Aí eu perguntei assim, governador, o que tinha naquela mochila? Aí o governador virou assim, não, eu inclusive pedi a perícia, tem um perito que disse que não cabe aquele dinheiro na minha mochila. Não, mas eu quero saber o que tinha. Então você vê o seguinte, ele está muito frágil nessa questão. A aparência do Cabral assusta muito. Ele resolve isso no campo da imagem? Resolve. Mas se ele começar a prestar atenção nisso, ele está se lixando para isso, Cleiton. Estou vendo a campanha do Cláudio, é uma campanha de sapato alto, ele está sempre, a turma dele toda que você conversa está tranquilo, a gente vai ganhar, a gente na capital divide, mas no interior e Baixada a gente leva, a presença do Washington Reis na chapa resolveu a Baixada, a gente sabe que a relação do Washington Reis com os prefeitos da Baixada não é essa relação toda. O Washington Reis não deve confiar tanto no Cláudio para fazer essa pedra andar. Por isso é que eu acho que vai ser uma campanha apertada. Pode perder. Não vou dizer que não. Perder sempre pode. Perder sempre pode. Agora, foi o que a gente acabou de dizer aqui. O Cláudio tem um momento confortável. Tá muito tranquilo. Ele precisa continuar com esse conforto. E esse conforto ele só vai continuar com as atitudes dele, Cláudio, né? Eu vou dizer uma frase aqui que era o Kennedy que dizia isso. Eu não conheço assessor que ganha eleição, mas eu conheço vários candidatos que perderam a eleição por causa de assessor. É claro. Enfim, eu espero que o Cláudio esteja sabendo o que está fazendo. Eu espero que o Cláudio esteja ouvindo pessoas de fora do governo. Porque quando você está dentro do governo, você fica dentro de uma bolha. E aí, amigo, todo mundo te diz que você é bonito, que você vai ganhar a eleição no primeiro turno, que você é o cara. Mas quem está de fora é que realmente tem a verdadeira verdade nas mãos. Né? Então, veja bem, Cláudio não é bobo. Não, bobo ele não Cláudio não chegou onde chegou porque é um bobo. Né? Não. Tem aí 1 ano e meio de governo, quase 2 anos de governo. Repito, está fazendo um governo direito. Tá com tropeços, mas está tocando a vida dele. Fez lá a sua base na Alerj. Conseguiu, dentro do parlamento, conduzir a vida dele. Jeitoso, claro. Cláudio é jeitoso. Tem aí alguns segmentos religiosos que vão caminhar com ele, católicos ali. O Cláudio vem dessa origem, né, do catolicismo muito forte. Tem esse outro lado conservador do Bolsonaro que vai ter que olhar para ele e caminhar com ele, não tem outro candidato. Então tem que caminhar com ele. Então ele vai agregando todos esses valores. Mas você tem razão, ele precisa prestar atenção no mundo exterior. Ouvir menos o mundo interior e prestar atenção no mundo exterior. Porque a definição da eleição dele, ou da não eleição dele, está aí. Está aí. Essa manutenção da boa imagem, sem deixar que o mundo exterior atinja essa boa imagem e ele continue. Porque se em algum momento ele sofrer algum tiro
que abale ele nessa questão, vai tudo por água abaixo. E ele tem que pensar, eu já escrevi isso até no Diário do Rio, ele tem que pensar também na pós-eleição. Sim. Você governa com a imagem. O Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Você governa com a imagem. A imagem que você traz da campanha, você pode ganhar e pode seguir tão arranhado que você pode não conseguir governar dali para frente. É verdade. Hoje, todo o quadro no Rio de Janeiro é o seguinte: o Cláudio é eleito, o Freixo perde a eleição, aí disputa a eleição da prefeitura, vai dar um suadouro no Eduardo enorme para ser candidato à reeleição, enfim. É mais ou menos o quadro, mas tudo isso pode acontecer e pode mudar. Né? Eu acho que o Cláudio, às vezes, peca por falta de estratégia. Você falou num ponto fundamental, que é a segurança pública. Eu, no lugar dele, não teria autorizado o Alan Turnovski sair candidato a coisa alguma. Ficaria no governo, porque o Alan tem uma imagem forte na questão da segurança. Mas aí, a tranquilidade, é o que eu digo, é o sapato alto. O cara olha e diz assim, não, vamos embora, vamos tocando. Eu, no lugar dele, estaria dando mais atenção ao programa Segurança Presente. Claro. Que é o programa... Que está abandonado. Que é o programa que, modestamente, eu conduzi, ele sabe disso, né? Em que nós não deixamos politizar o programa. É um programa que causa a sensação de segurança pela forma e pelo conceito dele, né? É um programa de polícia de proximidade, é um programa de abordagem. Eu ouvia muito isso quando eu estava no governo. Polícia tem que abordar. Polícia tem que incomodar. Porque quando o próprio morador ele é abordado pela polícia, ele fica satisfeito, porque ele diz, caramba, alguém está cuidando de mim. Eu sou morador, os caras me abordaram. Então, o que não fazem com quem não é? Qual a quantidade de abordagem? E a quantidade de abordagem, ela vai caindo no boca a boca das pessoas, né? Que o próprio delinquentezinho, ele olha e fala assim, pô, não vou lá. Pô, não posso cair naquela área lá que eu vou ser preso, vou ser abordado. Os caras têm um palm top ali na hora que vê se eu tenho um mandado de prisão em aberto. Então, assim, o programa Segurança Presente é o grande filão da segurança pública na capital. Vai por mim. Guerra de traficante e polícia, o nome já diz, é guerra. E essa contenção a Polícia Militar faz muito bem. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma das melhores polícias do Brasil, que dirá do mundo, pela quantidade de guerra que ela enfrenta diariamente. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, Mário, é uma polícia de herói. Herói mesmo. Os bandidos na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, eles têm um privilégio incrível que é o privilégio geográfico. Eles ficam de cima de um morro olhando a movimentação da polícia cá embaixo. E os policiais, dia após dia, fazem operação, vão para o campo de guerra, vão para a batalha, saem de casa, não sabe se volta. Então, essa guerra é uma guerra que a Polícia Militar faz muito bem. O que é preciso na cidade do Rio de Janeiro é voltar à sensação de segurança, que foi perdida. Totalmente. Foi perdida na cidade do Rio de Janeiro. E o programa Segurança Presente era um programa que dava essa sensação de segurança. Era um instrumento, né? Mas não pode ser politizado. Está sendo. Tem que ser um instrumento de governo. Não sei se está sendo, se não está sendo. Eu vou te dizer como cidadão. Estou aqui como cidadão. Eu saio daqui agora do escritório, eu estou inseguro. O que você me diz? Agora, Cleiton, para finalizar nossa conversa, que merece até mais um capítulo, né, o Jackson, em outro dia, eu queria saber o seguinte, qual é o tom dessa campanha eleitoral no estado do Rio de Janeiro? Qual é o tom do discurso, qual é o tom que a gente vai encontrar nas ruas nessa eleição? Bem, eu acredito que pelo campo da esquerda, o tom será o anti-bolsonarismo, né? Que é um tom mais agressivo, é um tom que parte mais para cima, é um tom que defende aí com unhas e dentes esses valores conservadores que eles pregam. Então, pela parte da esquerda, é isso. Por parte do governo do Estado, eu acho que o tom é um tom de paz e amor e diálogo, que é o que o Cláudio tem feito. Ele vai tocando a vida dele, vai dialogando com todos os segmentos, vai conversando com todos os segmentos, não tem grandes arranhaduras com nenhum tipo de segmento,
vai conduzindo a vida dele, vai produzindo as obras, vai produzindo ali os programas de governo. Então eu acredito que o governador Cláudio Castro vai adotar esse tom, um tom de tranquilidade, um tom de sacristão. Entendi. Cleiton Rodrigues, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito legal. Eu acho que a gente mereceria até, em algum momento que você puder, a gente voltar a ter esse encontro. E muito obrigado por você estar aqui com a gente. Estou muito feliz, particularmente. Né, Cleiton? Né, o Jacques? Claro. Feliz estou eu. O Cleiton é campeão. Como essa campanha vai esquentar muito, você tem que vir outras vezes. Quando quiser, estou à disposição. A Sempre à estratégia disposição. caminha. Sempre à disposição. Obrigado, irmão. Abraço, meu irmão. Valeu, garoto. Abraço, irmão. Vamos para a próxima. Vambora. Valeu, gente.